Vamos, Santa Catarina, vamos que tá na hora. E olha só, tá na hora de agradecer a Deus, hein? Pelo menos esse piloto aí numa prova do último final de semana, esse nasceu de novo. Olhando a imagem, choca, assusta. Foi bem na curva, isso aconteceu em Santa Catarina, no oeste do estado. E acredite, mesmo com o carro capotando várias vezes, o piloto, graças a Deus, saiu ileso. E daqui a pouco você vai ver o estado do piloto comprovando tudo isso que a gente está falando. Uma prova de superação. Imagina para o piloto que estava passando do lado. Imagem que impacta na abertura do nosso Tá na hora, SC. Bora lá, que tá começando a semana. Tá na hora de agradecer o seu carinho. Você que a partir de hoje vai ficar até sexta-feira. E será assim, 18h30, 7h45 da noite. Temos o nosso Tá na Hora, estendendo o tapete vermelho da informação e deixando você bem informado. Boa noite, Santa Catarina. Boa noite, Gabi Ravasco. Boa noite, Cleiton, para você, para quem nos assiste. Segunda-feira, dia 10 de março, que tenhamos dias muito bons pela frente. Vamos juntos, tem muita informação aqui no Tá na Hora. Amém! E nessa de muita informação, olha só o que você aí de casa que está chegando agora, estava com o Datena, até nesse exato momento, vai acompanhar na edição desta segunda-feira. Vem comigo aqui, Marne Menezes. Olha só, a Ponte Hercílio Luz, aberta à noite. A gente sabe que o pessoal estava trabalhando, teve a questão da iluminação cênica, mas o trânsito será aberto. Fechava às 9 da noite, às 10. Agora não, na madrugada vai funcionar também. Furto de fios em São José. Daqui a pouco a gente vai trazer esse assunto. Aconteceu hoje pela manhã. E também chuvas causam estragos em nosso estado. A temperatura mudou, deu uma amenizada. Vamos ter a previsão do tempo. Olha só, meu pai, isso aconteceu em Balneário Camboriú. O dia virou noite por alguns segundos. Imagina quem estava no topo desse prédio. Em instantes, detalhes aqui no nosso Tá na Hora. Mas eu falei dessa informação aqui no meio da nossa tela. Furto de fios em São José. E com esse assunto que a gente vai abrir o nosso Tá na Hora de hoje. Rapaz, parece cena repetida, mas não é não. Todo dia tem uma situação igual acontecendo na nossa cidade, na nossa região e dessa vez no continente. O continente, principalmente do lado da ilha, sofre também com a questão de pessoas em situação de rua. E é com essa imagem, na maior cara de pau, que a gente abre o programa de hoje, trazendo esse fato que aconteceu na região do Cobrasol, bem em frente ao Lar Velhinhos de Zuma. Meu pai do céu. A Giovana tá lá, produção? Confirma aí, ô irmão. A Giovana tá lá e vai trazer todos os detalhes desse fato que aconteceu nessa madrugada. Quando o dia estava amanhecendo, você viu ali uma senhora indo para o trabalho, provavelmente se deparando com essa cena. E não é a primeira vez, né, Giovana? Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Realmente, essa cena ela chama a atenção de quem está assistindo pela situação da pessoa que está em situação de rua roubando esses fios em uma certa tranquilidade. Nitidamente, ele não está preocupado em se ele vai ser pego no flagra, se ele vai ser identificado. E essa situação aconteceu bem aqui, ó, nesse ponto de ônibus, aqui em São José, aqui em Campinas, bem perto também do Cobrasol, como o Cleiton mencionou, e em frente ao Lar dos Velhinhos de Zuma. E essa situação ela foi flagrada, né, por moradores e por pessoas que trabalham nesse Lar dos Velhinhos de Zuma, e eles entraram em contato com a gente para falar sobre essa situação. A reclamação ela é constante, eles estão bastante preocupados com essa situação e eles comentam inclusive sobre outros problemas que eles vivem por aqui. Inclusive, Cleiton, sobre latas de lixo. Moradores daqui comentam que tem latas de lixo espalhadas, né, por esse bairro, por essa região, e que infelizmente pessoas em situação de rua reviram esse lixo. E especificamente uma moradora que entrou em contato com a gente, ela comentou que já encontrou inclusive essas pessoas dormindo nessas latas de lixo. E também comentou sobre problemas de uso de cadeado. Para tentar reverter essa situação, tentar manter um certo controle, moradores daqui da região usam cadeados nos portões, nas latas de lixo, para então se proteger.
E o que acaba acontecendo? Esses cadeados também acabam sendo roubados. Ela comentou especificamente sobre o tamanho desses cadeados. Se são cadeados muito potentes, muito estruturados, eles acabam chamando a atenção e são roubados. E se são cadeados mais simples, mais frágeis, eles acabam então sendo quebrados com muita facilidade e a proteção acaba então não sendo feita. A gente entrou em contato com a Prefeitura de São José para saber sobre o que pode ser feito para resolver esse problema que é constante aqui nessa região. A gente já fez diversas matérias com reclamações dos moradores sobre essa situação e, por enquanto, a gente não teve nenhum retorno da Prefeitura sobre o que será feito para então conseguir resolver, para conseguir mitigar toda essa situação que é frequente. Cleiton, por aqui são essas as informações. Qualquer atualização, a gente volta para cá para trazer atualizações para vocês. Volto com você aí para o estúdio. Obrigado, Giovana Pacheco, pelas informações. O espaço segue aberto. Giovana pode voltar a qualquer momento. O Roberto já está aqui do meu lado para falar desse problema corriqueiro. Enquanto a gente está vendo, eu quero te dizer o seguinte, Roberto. A matéria está lá no portal SC10 e o título é o seguinte: mulher leva choque em máquina de lavar roupas e morre em Santa Catarina. Vou repetir. Mulher leva choque em máquina de lavar roupas e morre em Santa Catarina. Aconteceu em São Bento do Sul. E esse aqui nem um choque leva, Roberto. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Claro, ele está trabalhando aqui numa área que é destinada a fios de telefone, empresas de televisão a cabo, outras de transmissão de dados que não levam ao choque. Mas até a parada do ônibus, reparem, até o teto da parada de ônibus serve de apoio para ele fazer esse furto. Agora os caras furtam fio na frente de todo mundo, furtam cadeado, tampa de lata de lixo, eles furtam tudo e ninguém faz nada. Você viu que a mulher passou ali? A mulher passou no lado e nem deu bola, né? Não tipo deu. assim, ó, agora passando ali, ó. Sim, Ó, parece normal, uma cena corriqueira, é normal. É normal. Então, quer dizer, tem que haver uma ação dos órgãos de segurança, tem que haver uma ação para tirar de circulação esse pessoal. E, principalmente, uma coisa que tem funcionado em Florianópolis, mas que pode ser feito mais vezes, é atacar o receptador. Que este é o grande bandido. Porque se não tem receptador, o crime não anda. Onde é que vão parar esses fios de cobre e de outros materiais que são fundidos? Se você passar na BR-282, na via expressa, que liga Florianópolis e São José à BR-101, é brincadeira, os caras estão queimando o fio do lado da pista. Não é um dia ou dois, todos os dias. E ninguém faz nada, como se fosse um negócio normal. É desacreditar o nosso poder de solução de um problema. E isso aqui leva a outros problemas, porque uma pessoa que está roubando esses fios, certamente é para fazer alguma coisa escusa ali na frente quando tiver os caraminguás na mão. Né? E ele foi de bike, ó. Sim. Parou a bikezinha na maior tranquilidade. É estruturado, o negócio estruturado. Isso aqui depõe contra nosso grau de civilidade. É verdade. Porque se alguém está passando e vê o que está acontecendo, o morador que teve a coragem de registrar o fato. E fica tudo assim por isso mesmo. Quer dizer, olha, é lamentável. Tá certo, Roberto. Daqui a pouco você volta com mais informações. Agora, 18h39. Presta atenção nesse acidente que foi registrado em Joaçaba, no oeste do estado. Dá para acreditar que um piloto de automobilismo saiu ileso deste grave acidente que você está vendo aí? O carro não capotou uma, não. Ele capotou várias vezes. Foi uma prova durante um campeonato catarinense de automobilismo. O repórter Felipe Bastos está ao vivo com a gente e vai trazer mais detalhes agora e vai atualizar o estado do piloto. Esse aí, o meu jovem Felipe Bastos, deve ter trocado a cueca, a roupa e principalmente deve ter feito um agradecimento, né? Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite a toda a nossa grande audiência do Tá Na Hora Santa Catarina. Sem dúvida nenhuma, Cleiton, ele nasceu de novo, viu? O anjinho da guarda desse piloto estava do lado dele e é inacreditável que ele conseguiu sair ileso após esse veículo capotar por diversas vezes.
Esse fato, ele aconteceu na tarde do último sábado, durante o Campeonato Catarinense de Automobilismo no Autódromo Cavalo de Aço, na cidade de Joaçaba. As imagens, elas são impressionantes. Olhem como ficou o veículo, totalmente destruído. Inacreditável que esse piloto saiu praticamente ileso desse grave acidente. Essas imagens, elas impressionaram também muitas pessoas que estavam acompanhando o Campeonato Catarinense de Automobilismo. Com o impacto desse capotamento, Cleiton, um segundo carro precisou frear bruscamente, mas o piloto também não se feriu. Esse piloto, eu conversei com ele, Cleiton Ramos, o Cristiano Possobon, ele saiu caminhando do próprio veículo, inclusive, recebeu atendimento médico no local e respondia de forma consciente. O carro absorveu todo o impacto. E esse piloto, o Cristiano, viu, Cleiton, ele mandou um vídeo pra gente, até para tranquilizar todo mundo que estava acompanhando esse campeonato. E olha, ele colocou as mãos para o céu e disse que nasceu de novo, foram só danos materiais. Vamos acompanhar o relato desse piloto nesse vídeo que ele mandou agora há pouco aqui para a equipe do Tá Na Hora. Olha só. Estou aqui para confortar todo mundo aí que, graças a Deus, eu tive um grande livramento aí, não tive nenhum dano maior, né? Vale ressaltar a grande segurança que tem nos equipamentos, né, e na montagem da estrutura dos carros, né, onde passa por um setor de vistoria, né, e fiscalização por parte da Federação Catarinense. Então, estou aqui para dizer que, graças a Deus, não tive nenhum arranhão, não tive nenhuma sequela em si, consegui sair ileso do acidente, né, caminhando com as próprias pernas, consciente, né, que é o mais importante. E ressaltar, né, a importância dos equipamentos de segurança. O meu banco, o meu cinto eram de qualidade, eu estava utilizando o equipamento Hans, que é aquele protetor cervical, né, aqui do pescoço, né, e que com certeza foi bem importante aí para eu não ter causado nenhum dano maior, né. Ressaltar também na segurança dos veículos, né, que é bem importante. E é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer aí a Deus aí por ter me dado mais essa chance, mais essa oportunidade de vida. E vamos pra frente aí. Um forte abraço a todos. Foi um verdadeiro livramento, né, Cleiton? Essa situação poderia ter sido em uma verdadeira tragédia. Em conversa ainda com ele, viu, Cleiton? Ele disse para mim que ele quer continuar a fazer, que é o que ele mais gosta, que é participar desse tipo de competição. Mas o veículo dele deu perda total, ou seja, ele vai precisar recomeçar. E ele me disse também que ele vai precisar de ajuda, de algum investidor, de alguém que possa ajudar ele a se reerguer para que ele volte a praticar esse esporte que ele tanto gosta. O piloto Cristiano Possobon, que nasceu de novo, e que bom que deu tudo certo para ele, mas o susto foi muito grande. Cleiton Ramos, devolvo para ti no estúdio. Obrigado. Sempre um privilégio ter a sua participação ao vivo aqui no Tá Na Hora, viu, Felipe Bastos? Para nossa alegria, daqui a pouco você volta com mais informações. Dá para acreditar que aquele moço que estava falando agora é o mesmo que sofreu esse acidente? Roda de novo aí, por gentileza. Senhor amado, esse que estava falando é o homem que estava dentro desse carro. Inacreditável, hein? Meu pai do céu. Obrigado, Felipe Bastos, pelas informações. Um verdadeiro milagre. Essa é a melhor definição. Olha, um homem entrou no pátio de uma residência no bairro Sambaqui, em Florianópolis, e bateu na janela. Quando ele bateu na janela, ele falou o seguinte: ô pai, abre a porta, pai. O senhor de 84 anos, acreditando ser o seu filho, abriu a porta. E não era. Esse senhor se deparou com um bandido portando uma arma de fogo e apontando para ele, anunciando o assalto. Percebendo que a arma era de brinquedo, esse senhor, de 84 anos, esse senhor entrou em luta corporal com o bandido e acabou, claro, sendo ferido em vários locais. A polícia militar foi acionada e, com a ajuda de câmeras de monitoramento, conseguiu buscar características do indivíduo, principalmente a roupa. Mesmo com a baixa qualidade do vídeo, a polícia conseguiu chegar até o bandido. Ali você viu a mão do senhor bastante machucada por conta dessa luta. A PM conseguiu localizar o homem. O veículo suspeito estava em fuga e desrespeitou um bloqueio policial.
Esse bandido arremessou o veículo contra os policiais. Inclusive, a viatura da PM foi jogada contra uma mureta de divisão de fluxo de trânsito. O veículo continuou em fuga do marginal, mas foi parado mais adiante. Em confronto com os policiais, sabe o que aconteceu? O bandido foi morto. Um bandido natural aqui de Florianópolis. Esse senhor agora está no hospital, fazendo todos os exames necessários e, segundo seu filho, passa bem. Essa informação que a arma era de brinquedo foi confirmada pelo filho da vítima. O bandido se deu mal depois dessa ação. Agora a gente chama a sua atenção para quem anda pela BR-470. A rodovia será totalmente interditada em Indaial. Vamos saber mais detalhes com a Natiele Oliveira, que está ao vivo para a gente do local que será interditada a rodovia. Boa noite para você, Nath, bem-vinda. Boa noite, Cleiton, Gabi, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, nós estamos aqui no quilômetro 64 da BR-470. Isso fica então na cidade de Indaial, no bairro Encano do Norte. A gente mostra aqui o movimento da rodovia agora, que está mais ou menos tranquilo, porque esse aqui é um trecho bem movimentado, e também a obra, porque agora a obra está na fase da terraplanagem e amanhã o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, emitiu esse alerta, então, Cleiton, para a interdição total do trânsito. Então a operação vai ocorrer entre as 2 horas da tarde e 5 e o tráfego vai ser interrompido nos 2 sentidos. O bloqueio ele é necessário para avançar com as obras de duplicação do lote 4 aqui da rodovia. O tempo estimado então para a realização dos trabalhos é de aproximadamente 3 horas e os motoristas que utilizam aqui o trecho devem estar atentos à sinalização das obras. As equipes do DENIT vão atuar aqui, vão estar orientando e em caso de chuvas o serviço também será adiado. Então fica aí o alerta, Cleiton, para todos que passam aqui pela BR-470 no quilômetro 64 da BR-470 para evitar esse trecho aqui. Dá para ir pela Rua Doutor Blumenau na cidade de Indaial ou a Rua Arnold Hemer na cidade de Blumenau para cortar caminho e acabar não ficar parado aqui na rodovia, viu, Cleiton? Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nath, pelas informações direto do local, atualizando essa região aí importante. Valeu, Nath, obrigado. E a Nath não tomou nem uma buzinada, hein? Normalmente, quando tem vivo próximo da rodovia, sempre tem aquele que coloca o dedo na buzina. Olha só, dá imagem pra gente aí, se possível, da Ponte Hercílio Luz. Olha só, pela Beira-Mar, Avenida Beira-Mar Norte, você vê que tem uma movimentação intensa. Quem vai do sentido bairro-centro, é o lado de lá, aquela rodovia na parte de cima ali, ó, no meio do vídeo, né? Do outro lado, quem vem do centro para o bairro não enfrenta tanta dificuldade assim. Pois bem, depois das obras de iluminação cênica da Ponte Hercílio Luz, o trânsito de veículos durante a noite passa a ser liberado. E isso a partir de hoje. Tem matéria agora, não tá na hora? Coloca pra gente. Vamos lá. Uma mudança no trânsito depois de quase 2 anos de obra da iluminação cênica da Ponte Hercílio Luz. A alteração facilita a vida de moradores do local e pode ser rota alternativa em emergências. Durante a noite o fluxo na ponte Pedro Ivo Colombo Salles ele é um pouco mais baixo, então a tendência é que a gente não tenha uma redução significativa lá naquelas pontes. Se num caso de interdição parcial ou até uma interdição total de uma das pontes, a Colombo Salles e Pedro Ivo, ela serve sim, vai ser de muita valia para desafogar esse trânsito. A partir desta segunda-feira, nos dias de semana, a Ponte Hercílio Luz volta a ter passagem de carros durante a noite. Antes, o tráfego era totalmente interditado no período noturno por causa das obras. Agora, o funcionamento deve acontecer o tempo todo nos dias de semana, com algumas alterações nos finais de semana e nos feriados. Ela continua sendo fechada aos finais de semana, então a partir das 10 da noite de sexta-feira até 6 da manhã de segunda, a ponte está totalmente fechada para o fluxo de veículos, estando o vão central aberto apenas para pedestres. E, para garantir a segurança dos motoristas, as equipes de polícia monitoram o local. A gente continua com o nosso policiamento e fiscalização de trânsito também no período noturno, assim como na questão de segurança pública, temos também aqui o apoio do 4º Batalhão e 22º Batalhão, que são os batalhões aqui da ilha e do continente, que também fazem o patrulhamento. 18h49, continuamos falando de trânsito aqui no nosso Tá Na Hora. A Serra do Corvo Branco, ou as serras do Corvo Branco e da Rocinha, tiveram mudanças no trânsito nas últimas horas.
Informações com Emanuela Justina. Acompanhe. São duas mudanças importantes que começaram nessa segunda-feira, né? Mudanças no trânsito em duas serras. A gente começa falando da Serra do Corvo Branco, que liga a Serra Catarinense e Urubici aqui ao sul do estado. Então, o trecho vai ficar totalmente interditado, um trecho de aproximadamente 2,5 km. Entre os quilômetros 102 e 105. Eles vão fazer obras de pavimentação asfáltica, precisa fazer detonações de rocha, então vai precisar fechar esse trecho completamente. Não tem previsão de quando vai ser liberado novamente, né? Sendo que esse período pode levar até 1 ano, então fica aí essa informação da interdição da Serra do Corvo Branco. Outra informação de outra serra é mais aqui para o sul do estado, a Serra da Rocinha, que liga aqui o sul do estado ao Rio Grande do Sul. Começou hoje, então, a liberação do sistema de comboio. Essa serra, esse trecho da serra, estava totalmente interditado há 1 ano, desde março do ano passado, também por contas de obra de pavimentação. Então, a partir de hoje, vai ter 2 horários em específico que vai ser liberada a passagem de veículos. O primeiro é das 6 horas da manhã até as 7h30 da manhã e o segundo das 17 horas às 18h30. Isso de segunda a domingo. Então, nesses períodos, os veículos vão poder passar e aí nos outros, né, fica aí interditado para o pessoal continuar os trabalhos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emanuela, pelas informações. Cenários lindos de se ver, né? Mas que exige do motorista uma atenção redobrada. Agora, 18 horas e 51 minutos. Alguns fatos marcantes desta segunda-feira e também que aconteceram no finde. Acompanhe o Giro de Notícias. Uma operação conjunta efetuada na BR-282 resultou na apreensão de aproximadamente 40 mil maços de cigarros contrabandeados e na prisão de 3 pessoas. Isso aconteceu na madrugada de domingo, próximo ao trevo de acesso à Maravilha, oeste catarinense. O menor de idade também foi apreendido durante a ação. A ação, realizada pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Federal, identificou a carga avaliada em R$160 mil, sendo transportada em um carro Fiat Fiorino. Além disso, os policiais constataram que o outro carro também atuava como batedor da mercadoria ilegal. Um atentado a tiros deixou o homem de 23 anos morto e uma mulher grávida de 21 anos ferida na noite do último sábado. O caso ocorreu em Camboriú. A bala atravessou a barriga da mulher. De acordo com a Polícia Militar, um veículo com 3 ocupantes parou na frente de um condomínio. Os suspeitos se aproximaram do carro do casal, um Peugeot 208, e efetuaram os disparos. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mulher, que estava grávida, foi socorrida e encaminhada ao hospital. Os suspeitos fugiram até o momento, não foram localizados. Foi identificada a adolescente que morreu após colidir a moto aquática em um pequeno barco abandonado na barragem de Caxambu do Sul, no oeste catarinense. Isso aconteceu na tarde do último domingo. Yasmin Sofia Alves de Lima, de 14 anos, era natural do município e pilotava o veículo quando se envolveu no acidente. Segundo a Polícia Militar, a jovem estava passando a tarde com familiares e amigos e a moto aquática era utilizada para passeios. Testemunhas relataram que os pais da vítima não haviam autorizado o uso do veículo sozinha. No entanto, enquanto o pai se ausentou para abastecer o carro, a adolescente pegou a moto aquática e acabou batendo na embarcação desativada próxima à margem. Após o impacto, a jovem foi socorrida e encaminhada ao hospital de Caxambu do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. O serviço aeropolicial SAER chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, a vítima já havia sido levada para o hospital. A polícia segue investigando o caso. Que tristeza, nossos sentimentos a todos os familiares. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre tempo, porque um temporal atingiu o estado em diversas regiões neste domingo. Garuva, no norte, foi a cidade mais afetada. Por lá, mais de 100 pessoas estão desabrigadas, desalojadas no estado. Confira na reportagem. Ruas se transformaram em rios no município de Garuva, no norte catarinense. Até ondas se formaram. As aulas da rede municipal de ensino tiveram que ser suspensas. O serviço de saúde também foi afetado. Esta UBS suspendeu os atendimentos. A prefeitura decretou situação de emergência. Nesse momento, a situação está numa fase de recuperação, é aquele atendimento das pessoas no primeiro momento, que cabe à Defesa Civil Municipal fazer e ao município nos informar o que nós precisamos compensar e levar de ações de itens de atendimento humanitário, entre colchões e cestas básicas. A chuva também causou estragos no litoral norte do estado. Em Itajaí, casas foram destelhadas. Em Balneário Camboriú, um raio atingiu um arranha-céu, um dos mais altos do país. O edifício
edifício residencial possui sistema de proteção contra descargas e não houve danos. Brusque, no Vale do Itajaí, também registrou alagamentos. Santa Catarina se despediu de uma onda de calor com o avanço de uma frente fria que já derrubou as temperaturas no estado e deve trazer ainda mais instabilidade. A previsão do tempo indica que as chuvas devem persistir nos próximos dias, com risco de temporais e ventos fortes. Com o aumento da frente fria, novamente, ela vai ampliar a sua situação, sendo de moderada a alta, com risco de alagamentos, enxurradas e até deslizamentos. Isso para terça e quarta-feira. E daqui a pouco a gente vai atualizar a previsão do tempo. Agora, impressionante aquele raio, né, que caiu lá na região de Balneário Camboriú. Se a gente tiver a possibilidade de colocar de novo, não sei se está aí no ponto, viu, Hermano Bus? Daqui a pouco vai entrar aquele prédio que realmente é muito alto. Imagina quem estava dentro desse edifício na hora que esse raio caiu. Mesmo que a gente tendo conhecimento que o raio... Nossa, meu pai! Realmente o dia, né, a noite virou dia por alguns segundos. Aconteceu recentemente aqui na região de São José, você teve a oportunidade de acompanhar no nosso Tá Na Hora. Dessa vez aconteceu em Balneário Camboriú. Felizmente ninguém ficou ferido e o prédio, como eu disse, ele está preparado para esse tipo de situação. Olha, a gente continua com o assunto comunidade, porque a comunidade chamou, a gente vai. Moradores do centro de Florianópolis, além de cansados, estão com medo. Sabe do quê? Eles não sabem o que pode acontecer caso outra chuva forte caia na região em que moram. Há semanas, são muitos os problemas que a comunidade vem enfrentando na rua. E hoje a gente foi conferir bem de perto essa história. A reportagem do Kaique Guede e Derionto Júnior. É isso que o seu Carlos e a esposa precisam enfrentar todos os dias. Imagina só o tamanho do problema se o carro dá uma escorregadinha. Tive que fazer um improviso, porque eu tenho problema de saúde e preciso sair de vez em quando com urgência para ir para um hospital, para um pronto-socorro. Então eu tive que improvisar contratando um pedreiro, comprando pó de pedra e fazendo um reparo na frente da porta da minha garagem. Esta situação se arrasta há semanas. Tudo começou na enchente que atingiu Florianópolis em meados de janeiro. A água deslocou lajotas, carregou terra e descobriu canos que ficavam sob a via. E aí no carnaval algum carro que estacionou estourou o cano, né? Esfacelou o cano e agora está escapando, dá uma pena, água pura, água limpa. Outro trecho da rua, os problemas continuam, são quase os mesmos, muitos buracos, jotas soltas e a rede de água prejudicada. Então, a gente tem passado por essa situação constantemente. Com a situação da chuva de janeiro piorou muito, mas você pode ver que tanto o lixo quanto o mato, eles impedem até o escoamento normal da água. E o fluxo de veículos que passa por aqui, que tem sido cada vez maior, vai piorando, porque as pessoas têm que desviar dos buracos e vão criando outros buracos. A rua Doutor Armando Valério de Assis, além das casas, concentra muitos comércios, mas apesar de ser um local movimentado, os moradores reclamam da falta de atenção do poder público. A maior preocupação hoje é com a desgraça que teve há poucos dias aqui, que inundou a casa de muitas pessoas, entende? Houve um problema sério de comunicação, porque não adianta você ir na prefeitura reclamar. Eu fui dezenas de vezes e não tinha jeito. A prefeitura abandonou esta rua, simplesmente. O trecho, segundo a comunidade, tem recebido grande parte da água que desce do Morro da Cruz. Casas ficam alagadas, entulhos quebram estruturas e provocam diversos prejuízos. Que não veio na direção da minha casa, desceu, e aí quando chega ali embaixo, os bueiros tampados de coisas de concreto, horroroso. Então não vai água nenhuma, aí a água sobe. Então junta essas duas vertentes e desce ali por aquela rua, sai na escadaria, virou uma cachoeira, mas uma cachoeira daquelas. Os moradores estão cansados e com medo, principalmente em dias de chuva forte. Mesmo assim,
eles propõem algumas soluções. É a primeira vez, segunda, terceira, que eu moro aqui há 30 anos, já é a quarta vez que entra água assim. E ao que parece, pelas mudanças climáticas, a coisa da agora para frente só vai piorar, né? Então a gente pediria essa atenção, no mínimo manutenção dos bueiros, talvez aumentar um pouco mais a drenagem e talvez uma compensação da curva da rua, né? Do jeito da rua. A Prefeitura de Florianópolis informou que vai verificar a situação ainda esta semana. Já a Casan deve consertar o vazamento hoje, até agora não aconteceu ainda, ou amanhã. Ô turma, tanto da Casan como da Prefeitura, rapidinho. O carnaval já passou. Bora trabalhar? Bora! Porque segundo os moradores, isso aí é daquela chuva que aconteceu em janeiro. Passou o carnaval, agora está na hora de trabalhar, né? Diz que o ano começa depois do carnaval, beleza? Certo, pois é, já faz tempo mesmo que está nessa situação a rua. Os moradores necessitam ali de um cuidado da Prefeitura e da Casan. Milhões investidos no carnaval, ok, todo mundo ganha. Agora, a comunidade não está reclamando de hoje, não. A comunidade já está reclamando há muito tempo. Já deveria alguém ter subido aqui e olhado a situação, porque eles reclamaram. Agora, dizer que vão olhar depois que a gente cutuca a Prefeitura, como diz o bom manezinho, sem condições. O lar de idosos Casa da Zulma foi palco da primeira entrega de aparelhos auditivos na Grande Florianópolis. O projeto é realizado com a parceria do Governo do Estado com o Instituto Otto Vida, que deve entregar 200 aparelhos auditivos até o final do semestre. Vamos conferir a reportagem. O lar de idosos Casa da Zulma foi palco da primeira entrega de aparelhos auditivos na Grande Florianópolis. O projeto é realizado como uma parceria do Governo do Estado com o Instituto Otto Vida, que deve entregar 200 aparelhos auditivos até o final do semestre. Esse é um trabalho muito importante, que a gente fica muito grato de estar integrando ele. A gente planejou ele há um ano atrás, de ir nos lares dos idosos, até porque ele é o único projeto do Governo do Estado de entrega de aparelhos auditivos e avaliações e exames nos lares dos idosos. Então, é uma população que estava esquecida, que necessitava, e foi muito gratificante, tanto para eles quanto para a gente como instituto, ver o resultado que o projeto teve e a proporção que ele tomou. Perfeito. São 44 dos 200 que ainda serão entregues, né? Como que vai ser esse planejamento até o final do projeto? Até o final do projeto, a gente pensa em visitar mais 3 instituições sem fins lucrativos, a fazer todas as avaliações, avaliação de otorrino, exames auditivos, identificando mais os idosos que estão necessitados de aparelhos. A gente vai fazer a entrega deles também com solenidades nas próximas unidades. Os idosos participaram da solenidade e ganharam os aparelhos em mãos, algo que nenhum deles tinha experienciado até o momento. Então, para nós, os idosos, é muito importante porque a audição e a visão são 2 coisas que a gente precisa para ter a comunicação, né? É ótimo, é uma coisa que a gente nunca teve muita assistência governamental, agora ele está tendo, já está sendo muito gratificante. E os projetos destinados aos idosos devem continuar. Em maio deste ano, novos editais serão abertos e prometem investimentos na qualidade de vida dessas pessoas. Para um gestor público, o melhor é quando se vê um recurso chegar na ponta, chegar onde as pessoas precisam. Este é um dos projetos, um dos 40 projetos aprovados da sociedade civil no Fundo Estadual do Idoso. Foram, no ano passado, feito um edital e se apresentaram 40 entidades, além de mais 39 municípios. Então, o total foram 35 milhões de reais que foram distribuídos no Estado através do Fundo Estadual do Idoso. Perfeito. A gente conversou hoje com o pessoal do Otto Vida também, que falou sobre alguns outros mecanismos que podem ser aplicados em projetos futuros, né? Então, não só os aparelhos auditivos. Isso pode continuar acontecendo durante o ano? Claro que sim. Agora, no mês de março, o governador determinou que se fizesse outro edital, então serão agora um valor ainda maior, mais de 50 milhões de reais do Fundo Estadual do Idoso, que estará disponível para a sociedade catarinense. O governador do estado, Jorginho Melo, estava presente e aproveitou para incentivar a população a investir no Fundo Estadual do Idoso, recurso que tornou possível a entrega dos aparelhos. O governo tem que facilitar a forma de depositar, informando, orientando
muitas pessoas ficam com medo de fazer a contribuição, depois ficar em débito com o fisco. Porque o fundo não está legalizado. Está tudo perfeito. A gente cuidou, passou a limpo. Agora as pessoas precisam depositar. Quanto mais dinheiro nós tiver, maior os benefícios que a gente pode dar. 7h05. Daqui a pouco tem a previsão do tempo e também o esporte. A região oeste deve receber investimentos do sistema Fiesc. Vamos saber quais são esses investimentos? O repórter Felipe Bastos acompanhou os anúncios e retorna no Tá Na Hora para trazer mais informações, porque a gente tá curioso, Felipe. Conta tudo mais pra gente, por favor. É isso mesmo, Gabriele Ravasco, investimentos importantes em vários municípios da região oeste, muitos deles voltados para o setor da educação, viu? Hoje pela manhã, a gente teve aqui na cidade de Pinhalzinho a inauguração da unidade do Senai. Autoridades, empresários, também dirigentes, convidados participaram desse ato que foi na manhã desta segunda-feira. Essa unidade tem o objetivo de qualificar a mão de obra catarinense. Ela vai atender cerca de 20 municípios da região. Unidade que conta com 2.000 metros quadrados e vai ter nas áreas de automação industrial, energias renováveis, eletroeletrônica, metalmecânica, vestuário e tecnologia da informação. O presidente da Fiesc, ele esteve aqui em Chapecó e falou mais detalhes sobre investimentos, não só em Pinhalzinho, mas em outras cidades aqui da região. Acompanhe. De uma unidade nova do Senai em Pinhalzinho, investimento da ordem de 16,8 milhões, uma unidade muito interessante, que vai atender não só Pinhalzinho, mas aquela microrregião. Estamos anunciando aqui para Chapecó o início de uma escola que está em projeto final, agora de aprovação, da ordem de 79 milhões, também o nosso Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos, um investimento significativo, e também na unidade do SESI, todos esses investimentos perfazem em Chapecó mais de 110 milhões de reais. E sobre essa nova escola SESI de referência, ela vai ter cerca de 21 salas de aula, 9 laboratórios, biblioteca, auditório, 2 quadras para esportes e áreas de convivência. A escola deve atender cerca de 1.300 famílias. 80% dessas famílias dependentes de trabalhadores da indústria, com turmas de educação infantil, ensinos fundamental e também ensino médio. Sobre essa escola, que vai ser criada aqui em Chapecó, o presidente da Fiesc também contou mais detalhes para a nossa equipe. Acompanhe. Sabemos da precariedade do ensino, da formação dos nossos jovens, então há uma preocupação muito forte do Sistema S de Santa Catarina no sentido de fornecer para os jovens uma educação de altíssimo nível. E nós estamos conseguindo, dado todo o trabalho que estamos fazendo, ter resultados muito positivos. Os nossos alunos têm se destacado nos exames que são aplicados e podemos afirmar que hoje somos não só a maior, mas a melhor rede de ensino privado de Santa Catarina. Então, para nós é uma satisfação poder vir a Chapecó também anunciar um investimento da ordem de 79 milhões numa unidade que construiremos no bairro São Cristóvão para atender aqui os alunos do ensino fundamental e médio. Investimentos extremamente importantes para a área da educação aqui de Chapecó, também da região oeste. Fica o nosso registro. E Gabriele Ravasco, é sempre um prazer muito grande estar participando do Tá Na Hora Santa Catarina. Com essa, eu devolvo para ti no estúdio. Com uma boa notícia, melhor ainda, Felipe Bastos. Obrigada pela sua participação e por essas informações. Volte sempre. O município de Tijucas, na Grande Florianópolis, decretou situação de emergência. Sabe por quê? Por conta de uma crise hídrica na cidade. A repórter Giovana Pacheco retorna no Tá Na Hora ao vivo para explicar melhor o que isso significa. Gi, conta pra gente. Agora os moradores terão acesso à água, como que está a situação? Conta tudo pra gente, por favor.
Oi, Gabi. Olha só, esse decreto, como que ele vai funcionar? Ele vai agilizar a aquisição de materiais, a contratação de uma empresa para então fazer a construção de uma nova adutora, porque esse decreto ele foi feito, né, foi decretado justamente por causa da falta de água, e essa falta de água é causada por uma demanda, uma falta de infraestrutura das adutoras da cidade para conseguir dar conta da demanda de água no município de Tijucas. Com esse decreto, então, essa aquisição de materiais e a contratação de uma empresa para construir uma nova adutora, ele vai ser agilizado para conseguir, então, dar conta desse abastecimento de água. Esse problema, ele já era um problema na cidade, mas ele foi agravado pelas chuvas do dia 16 de janeiro. Vocês acompanharam aqui no SCC-SBT, essas chuvas afetaram várias cidades da Grande Florianópolis, inclusive Tijucas. Segundo a prefeitura, as adutoras da cidade, elas já são bastante antigas e já estavam, de certa forma, precarizadas, e as chuvas do dia 16 de janeiro acabaram piorando essa situação. Então, desde o dia 16 de janeiro, o abastecimento de água é frequentemente interrompido justamente por causa do rompimento dessas adutoras que são antigas na cidade. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o prefeito, que gravou um vídeo para as redes sociais explicando o motivo, né, o porquê desse decreto de emergência na cidade. Vamos ouvir. Nesse momento, em nosso município, não existe nada mais crítico do que o abastecimento de água da cidade. Não temos mais o que fazer com uma adutora que tem quase 30 anos. E venho aqui informar que essa decisão está sendo tomada para que possamos, de uma forma muito ágil, correta, fazer com que o SAMAI dê uma resposta à altura do que a população está esperando. Medidas emergenciais para aquisição de materiais e serviços especializados. Isso tudo com um só objetivo: termos uma nova adutora na nossa cidade. Segundo esse decreto, o prazo é de 120 dias para a construção e a finalização dessa nova adutora. E também o prefeito, ele menciona, né, o SAMAI, e a gente entrou em contato com o SAMAI para saber um posicionamento. Ele informou que ontem mesmo arrumou 2 adutoras da cidade e que agora, com esse decreto, o corpo técnico foi reunido para poder fazer então o processo de dispensa de licitação e já começar então a contratar essa nova empresa para fazer a construção dessa adutora. A gente então vai acompanhar a situação dessa cidade para saber em quanto tempo o abastecimento de água vai ser normalizado para que a população em geral, hospitais e escolas possam então ter esse atendimento digno, né, no cotidiano. Gabi, por aqui são essas as informações e eu volto com você aí para o estúdio. Hoje, inclusive, a gente deixa nosso canal de WhatsApp aberto. Se você mora em Tijucas, conta pra gente como está a situação de água aí na cidade. Se vai melhorar, se não melhorar, conta pra gente através do nosso WhatsApp. Obrigada pelas suas informações. Agora a gente fala de saúde. Em Blumenau, os ambulatórios gerais terão uma redução no horário de atendimento aos fins de semana. Vamos chamar a repórter Natiele Oliveira para ter mais informações, se as pessoas vão ficar precisando de um serviço médico e agora com horário reduzido, como será que vai ficar a situação? Conta melhor para a gente, Nath. Boa noite. Boa noite, Gabi. Isso mesmo. O novo horário de atendimento dos ambulatórios gerais, que são os postos de saúde aqui do município, será a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Antes era das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, ou seja, uma redução de 3 horas no atendimento à população dos serviços básicos, então, de saúde. A partir deste próximo sábado, então, os ambulatórios gerais do Garcia, Velha e Itopava, as 3 principais regiões aqui do município, vão ter essa redução no horário de atendimento e essa alteração vai ocorrer somente aos fins de semana. E segundo a Secretaria de Saúde, essa mudança implementada, ela visa otimizar os recursos e garantir um serviço mais eficiente, concentrando então os esforços nos horários de maior demanda. Eles fizeram um levantamento, uma pesquisa dos horários que as pessoas iam nos AGs, então sugeriram que agora vai ser das 8 às 5 horas da tarde. E
anteriormente, então funcionava das 7 às 7, aos sábados e domingos. Os endereços e os contatos desses 3 ambulatórios que atendem nos finais de semana são o seguinte: a AGF do Garcia, na região sul da cidade, atende aos sábados e domingos na Rua Progresso, número 141. O AGF Velha, na região oeste, atende aos sábados e domingos na Rua José Reuter, número 125. Já o AGF da Itopava, que atende mais a região norte, atende somente aos sábados na Rua Doutor Pedro Zimmermann, 8.544. Então fica aí o alerta e o aviso para todos os usuários desse atendimento básico de saúde, dessa redução. E a gente torce, claro, Gabi, para que isso acabe não prejudicando o atendimento de quem mais precisa nesse momento. Volto contigo aí no estúdio. E principalmente, Natiele, que não sobrecarregue os hospitais de Blumenau por conta desse horário reduzido. A gente, claro, vai acompanhar a saúde em Blumenau. Obrigada pela sua participação. O governador Jorginho participou ativamente das comemorações do aniversário de Joinville. Ontem a cidade completou mais um ano, né? E ao lado do prefeito Adriano Silva. Agora, Roberto, explica pra gente, boa noite, por favor, qual o significado tem esse gesto do governador Jorginho Melo, acompanhar de perto essas comemorações? Existe algo por trás disso? Olha, vamos pensar que nós estamos falando de política, e em política isso aqui é viável. O governador faz um gesto para a maior cidade de Santa Catarina, a mais populosa, maior colégio eleitoral. E a grande dúvida para saber em Santa Catarina, se quiser até colocar a tela cheia, fica melhor, viu, Mário? E ao lado do prefeito de Joinville, Adriano Silva, todo mundo quer saber para onde vão os votos de Adriano Silva em 2026. Evidentemente que ele é do Novo, o Novo tinha um concorrente em Joinville que era do PL, Sargento Lima, que inclusive comemorou aniversário ontem com a presença do governador e se pré-lançou deputado federal. Então, o que vai acontecer com essa situação? Lembro que o PSD é que deu apoio para Adriano Silva na eleição de 2024. Então, encerra aqui uma relação? Não, começa uma relação. O governador esteve em Joinville, levou 48 milhões de recursos para a saúde, em contratos, em promoção de melhoria no setor. Fez também um agrado para a escola do Teatro Bolshoi, dentro da estrutura de Joinville, e é claro que isso pesa na hora da decisão do eleitor. Mas não tão perto, mais distante, lá no oeste, temos a situação de João Rodrigues. João Rodrigues fez um lançamento nas redes sociais hoje, onde fala em projeto de Estado, não de governo e nem partidário. Diz que vai concorrer ao governo porque pediu ao seu partido que ele monte e que as chapas majoritárias, principalmente ao Senado, terão que ter um viés de acordo com a tendência nacional, ou seja, está falando da direita. Outra coisa, Jorginho disse que aceita, João Rodrigues, nada de Jorginho. João Rodrigues disse que aceita a participação e o apoio de qualquer prefeito, vice e principalmente de vereadores de qualquer partido. Não precisa vir o partido, mas a manifestação do filiado. Ou seja, ele sabe que tem uma insurreição dentro do PSD, liderada pelo prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, que quer o apoio do partido a Jorginho Melo. Então, ele se antecipa nessa movimentação. Dia 22 desse mês, anota aí na tua agenda, no teu schedule. Dia 22 desse mês, o PSD faz uma grande festa de aniversário para lançar João Rodrigues pré-candidato ao governo de 2026. Então, a coisa nos bastidores está em ebulição, bastante quente. Não dá nem para dizer que já começou a corrida eleitoral, porque ela não para nunca, não, né, ela Roberto? não parou. Ela não parou. O João Rodrigues se reelegeu pela 4ª vez prefeito de Chapecó e no dia seguinte ele declarou aqui no SCC-SBT, né, entrevista ao Felipe Bastos, que era pré-candidato ao governo de Santa Catarina. Dito isso, um grande abraço, uma boa noite a todos e até amanhã. Ótimo descanso para você. A gente se vê amanhã, terça-feira. Até mais.
No mês da mulher, a Polícia Rodoviária Federal está desenvolvendo ações contra a importunação dentro do transporte coletivo. O objetivo é conscientizar não só as mulheres possíveis vítimas, mas também quem presencia crimes como esse. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Nos intermunicipais, o perigo está na lotação e proximidade física. Nos de viagem, é o tempo de percurso. É difícil isso não acontecer, né? Muitas jovens sentam bonitas, né? E tem uns rapazes sempre do lado e ali fica comendo com os olhos, aquela agonia, né? Eu já prestei atenção nisso. É frequente? É frequente e geralmente as mulheres são mais vítimas disso do que os homens. Só que muita gente ainda não sabe que isso é crime. Até o toque indesejado, os olhares muito insistentes, certo? Uma conversa desagradável e insistente, isso também configura o crime de importunação sexual. Quando as mulheres elas não conhecem muito bem o crime, às vezes elas passam por essa violência, mas entendem que isso faz parte da vida. Como nós mulheres, a gente está acostumada a sofrer uma série de violências de ordem psicológica, violência política, violência patrimonial. Às vezes as mulheres pensam que essa é só mais uma e acabam suportando. O delito passou a fazer parte do Código Penal Brasileiro apenas em 2018 e tem pena de 1 a 5 anos de reclusão. O crime de importunação sexual é um crime que está incluído no ordenamento jurídico nacional recentemente. É uma vitória das lutas das mulheres contra as violências que a gente sofre e especialmente em alguns lugares públicos. É com esse objetivo que a Polícia Rodoviária Federal organizou a ação Rosas de Aço, onde coletivos que circulam nas rodovias federais são parados para que os policiais possam passar esclarecimentos. Esse tipo de ação, por exemplo, que a gente está fazendo hoje, é importantíssimo exatamente nesse sentido, para que as pessoas conheçam melhor o crime, para que as mulheres, principalmente são as maiores vítimas, possam se defender desse tipo de violência e para que todas as pessoas que usam transportes coletivos também possam atuar nesse tipo de situação, ainda que seja ligando para o 91 e dizendo que está acontecendo alguma coisa. Apresentar para vocês o crime de importunação sexual, que infelizmente é muito comum e principalmente dentro do transporte coletivo. Alguém conhece, já ouviu falar nesse tipo de crime, sabe o que é? Então, quando acontecer, quer sejam qualquer um dos senhores, senhoras, sejam vítimas ou presenciem esse tipo de situação, a orientação é, no caso de vítima, grita, tenta se afastar o mais rápido possível do autor, procura o motorista e pede para ele parar em qualquer base nossa. Segundo o último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 37% das mulheres vivenciaram alguma situação de violência nos últimos 12 meses. Em números, 21.400.000 brasileiras foram vítimas de violência. Dessas, 92% foram na presença de terceiros. Apesar de, nesse caso, a palavra da vítima ter mais peso do que em outras circunstâncias, ela sozinha não basta para uma condenação. Por isso que uma mudança de cultura para que as pessoas passem a intervir diante de crimes como esse é tão importante. Agora, nos casos desses crimes, a importunação sexual que acontece em coletivos, a gente sempre tem outras provas, que é a testemunha das outras pessoas. O problema que a gente às vezes enfrenta é que as outras pessoas não querem o aborrecimento, não querem, se envolver. E aí tudo isso tem uma justificativa, tem toda uma cultura por trás. A mulher não tem que suportar, ela não tem que suportar ninguém passando a mão, que seja no braço dela, entendeu? Ela não tem que suportar. E convencer as outras pessoas que é um exercício de cidadania. Você ir lá, não, eu vou testemunhar e eu vou dizer. Não deixem a violência continuar e façam o máximo possível para gerar prova. Uma foto, um vídeo. Quer começar a estudar agora? Na Uniaselv você pode. Participe do Você na Facul Uniaselv e ganhe descontos de até 100% no primeiro semestre. É isso aí, você pode estudar um semestre inteiro com até 100% de desconto. Quer estudar presencial? Vai até um polo na sua região e faça a prova. Agora, quer fazer graduação EAD? Baixe o Leo App e faça uma prova de múltipla escolha quando e onde quiser. Você não gasta internet para fazer a prova e a nota sai na hora. Quanto maior a sua nota, maior o desconto para estudar no primeiro semestre. Aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela,
Participe e aproveite bolsas que só a Uniaselv tem. Você na Facu Uniaselv. Bora que vai! Uma cidade do Planalto Norte é destaque nacional na exportação de móveis. E estamos falando de São Bento do Sul, que também é considerado o maior polo moveleiro do Brasil. Nossa equipe foi até o município conhecer um pouco dessa produção que movimenta a economia. São Bento do Sul é um importante polo industrial do setor moveleiro. O segmento emprega mais de 7 mil trabalhadores, se tornando o maior gerador de mão de obra do Planalto Norte de Santa Catarina. Somente nesta indústria, que opera há mais de 40 anos na cidade, são mais de 350 empregos gerados. 100% dos móveis fabricados no local vão para o mercado externo. São Bento se destaca como um cluster mundial, né? Nós temos o mundo nos conhece, né? A nossa região e tal, como um cluster e dá valor ao nosso trabalho com a madeira, uma madeira maciça, né? Estamos trabalhando fortemente para que haja uma evolução, né, como um todo. A gente sabe dos problemas que a gente pode enfrentar em relação ao mercado americano, que é um mercado muito forte para a nossa região, mas da mesma forma que a gente pode ter um problema, nossos concorrentes internacionais também, né? Então, é manter a cabeça no lugar e tal, enfrentar esse momento que se desenha um pouco, talvez, conturbado e tal, mas a gente vai superar sim, como a gente sempre conseguiu superar em outros momentos também difíceis. Na cidade, segundo o Observatório da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, são mais de 400 empresas do setor operando atualmente. É este tipo de negócio que movimenta a economia. Para se ter uma ideia, o polo industrial moveleiro da região é considerado o maior do Brasil. Isso sem contar com todos os outros trabalhos agregados ao setor moveleiro que isso representa. Então, realmente, nós somos referência nacional, isso é importante, temos um setor especializado e também, ao mesmo tempo, temos uma diversificação econômica importante, trazendo para São Bento do Sul muitos ganhos em emprego, em diversificação econômica e em investimentos. No último ano, São Bento do Sul registrou o maior faturamento do país em exportação de móveis, acumulando quase 82 milhões de dólares em vendas para o exterior. O município é líder em exportação desde 2015, tornando-se referência nacional na fabricação e venda de móveis. Os produtos têm como destino países como os Estados Unidos, França, Reino Unido e Holanda, que é o quarto maior importador de móveis de São Bento do Sul, além de Uruguai, Alemanha, Argentina e Espanha, que também estão na lista de destinos das exportações da cidade. Para o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, o nível de qualidade dos produtos é o que atrai o mercado internacional. Então, nós ficamos muito satisfeitos que teve essa grande pujança através do setor moveleiro de São Bento do Sul, destacando-se em primeiro lugar com mais de 80 milhões de dólares exportados em 2024. Aí, somado com Campo Alegre, que também é um município que exporta muito no setor moveleiro, Rio Negrinho, nós temos um polo chamado Alto Vale do Rio Negro, que é, de fato, um destaque no cenário internacional nas exportações. Segundo a Fiesc, são essas indústrias que fomentam o desenvolvimento do Estado. A federação acredita que é graças à competitividade dessas empresas moveleiras que o segmento vai continuar em constante crescimento. Nós somos o estado que mais exporta móveis para outros países, principalmente o grande mercado consumidor são os Estados Unidos, mas quando nós olhamos a participação de Santa Catarina na compra total dos Estados Unidos, nós temos uma participação muito pequena. Isso é bom, porque mostra que nós podemos ser muito mais agressivos em termos de mercado americano, mas temos que também entender que há uma possibilidade de exportarmos para outros os países, dada a qualidade dos produtos que são feitos pela indústria moveleira catarinense. Temos insumos importantes, temos mão de obra qualificada, temos empresas experientes, então Santa Catarina pode sim e deve exportar também para outros países que não sejam só os Estados Unidos. Não é apenas São Bento do Sul que aparece na lista dos grandes polos moveleiros do estado. Campo Alegre e Rio Negrinho são cidades vizinhas que estão na lista do ranking nacional de produção moveleira.
Juntos, esses municípios representam 51% de todas as exportações de móveis de Santa Catarina. Também são eles os responsáveis pela maior feira de móveis e decoração do país, que acontece em junho e atrai feirantes de todas as regiões do país. Nós temos duas feiras importantes, a Móvel Brasil, que agora não está sendo mais realizada em São Bento do Sul por hora, né? Ela está lá em Balneário Camboriú porque realmente cresceu muito a feira, dinamizando todas as empresas aqui. Essa feira acontece ao final, 20 de maio, já estão todos convidados, é uma feira direcionada a lojistas. E nós temos também outra feira que é muito impactante, uma das maiores do Brasil, que é a FESTOC, que vende diretamente para o consumidor, que tem 2 edições aqui em São Bento e a próxima será em junho, lá na Promosul. Intervalo, daqui a pouco tem a previsão do tempo e o esporte. Agora vamos conferir imagens ao vivo de Balneário Camboriú. Neste momento, 24 graus. A gente volta em instantes. Tá na hora de volta ao vivo para toda Santa Catarina. Bora conferir a previsão do tempo. Terça-feira tem previsão de temporais isolados por causa da formação de uma nova frente fria com instabilidades em diversos níveis. No oeste, as chuvas podem ocorrer já no período da manhã. Já dos planaltos ao litoral, essa instabilidade ganha força no decorrer da tarde. Em relação às temperaturas, ficam mais amenas comparando aos dias anteriores no sul do estado, máxima de 26 graus. Litoral e Vale do Itajaí, a máxima pode chegar a 25 graus. No norte e extremo oeste, a máxima de 24 graus. Serra Catarinense, mínima de 12 e máxima de 22. Agora a gente confere esse cenário como fica em algumas cidades aqui de Santa Catarina para amanhã, terça-feira. A gente tem temperaturas mais amenas em praticamente todo o estado. Criciúma, no sul, a máxima pode chegar a 26 graus. Floripa não passa dos 25, assim como Itajaí, máxima de 25 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, mínima de 14 e máxima de 20 graus. E agora chegou a hora do esporte. Dominique Cabral já está por aqui com todos os destaques. Fala, Domi! Fala, Gabi! Bora falar de esporte? Bora lá! Inclusive, amanhã tem jogaço de bola da Champions, é isso? Tem sim, Liverpool e PSG. Mas antes, vamos falar de campeonato catarinense? Bora lá! Nesse final de semana, a gente conheceu os dois finalistas. E é claro que a gente te mostra todos os gols agora. No estádio Josué Anoni, a Chape venceu o Joinville. Logo no comecinho, aos 2 minutos de jogo, Mailton cruzou na medida e Mário Sérgio de cabeça fez o primeiro da Chape. Na etapa final, a dupla do Verdão apareceu novamente. Mailton mandou um foguete e o goleiro Bruno do Jack deu rebote. Mas Mário Sérgio não desperdiçou e a mandou para o fundo das redes. O tricolor ainda conseguiu descontar com Marcinho em boa jogada individual, mas ficou assim em Xanxerê. Chapecoense 2, Joinville 1. Em Rio do Sul, o Avaí levou a melhor contra o Santa Catarina. Após cobrança de escanteio, Kleber pulou mais alto que todo mundo e de cabeça abriu o placar para o Leão. Na etapa final, a zaga havaiana vacilou e as Águias do Vale encaixaram um bom contra-ataque, que terminou com o Juan mandando para as redes. Com um empate de 1-1 no tempo normal, tivemos a disputa de pênaltis. A equipe azurra abriu a série com o João Vitor, que marcou. A primeira cobrança da Laranja Mecânica foi de Mendes, que desperdiçou, parando em Igor Bom. Depois disso, Love, Eduardo Brock e Marquinhos Gabriel fizeram pro Avaí. Adriel, Pedrão, Guilherme Silva fizeram pro Santa. Aleph Manga teve a chance de colocar o Leão na final, mas Marcão defendeu. A Bibi deixou tudo igual.
Com isso, a disputa foi para as alternadas. Andrei e Bruninho fizeram. Zé Ricardo cobrou e Marcão defendeu. Brenner tinha a chance da vitória, mas Igor Bom também defendeu. 5-5. Jonathan Costa e Juninho converteram. Marcos Vinícius e Zé Leandro também mandaram pro gol. Pedrão fez, mas Kleberson bateu mal e Igor Bom defendeu. Com isso, o Avaí está na final. Então já temos a final definida e será entre Chapecoense e Avaí. E olha, se prepara que amanhã é dia de emoção aqui na tela do SCC SBT. Liverpool e PSG se enfrentam pelas oitavas de final e só um vai se classificar para a próxima fase. João Venturi acompanhou os treinamentos das equipes de pertinho e traz as últimas informações agora pra gente. Oi pessoal, hoje aqui no centro de treinamento do Liverpool, acompanhando o último trabalho da equipe antes da partida decisiva contra o PSG, que vale uma vaga nas quartas de final da UEFA Champions League. O personagem mais badalado é o goleiro Alisson, o grande destaque no jogo de ida contra a equipe francesa na semana passada, depois de ter feito 9 defesas difíceis e depois de ter ajudado muito o Liverpool a vencer por 1-0. O Alisson recebeu muitos elogios da imprensa inglesa, dizendo que aquela foi a maior atuação de um goleiro do clube na história do torneio europeu. O Alisson está confirmadíssimo para a partida de amanhã. Ele e o egípcio Salah, que segue quebrando recordes pelo Liverpool. No fim de semana, marcou 2 vezes contra o Southampton pelo campeonato inglês e se tornou o 3º maior artilheiro do clube, agora com 242 gols. O PSG busca reverter a vantagem do adversário. Para isso, tem que vencer. 1 gol de diferença força a prorrogação, 2 gols ou mais é o PSG quem avança para as quartas de final. O atacante Dembélé, que vive uma grande temporada, é a principal esperança francesa. O SBT exibe ao vivo para todo o Brasil, Liverpool e Paris Saint-Germain nesta terça-feira, a partir de 4h45 da tarde, com a narração de Thiago Leifert. De Liverpool, João Venturi. E hoje mais cedo, o João Venturi entrevistou de forma exclusiva o atacante português Diego Jota. Na partida passada, a única em 2025 que o PSG não sofreu nenhum gol, são 18 jogos, ele sempre está fazendo gols, são pelo menos uma média de mais até de 3 gols por partida, se a gente somar e dividir tudo isso. A gente tem o Salah lá na frente que está vivendo uma grande fase, mas a defesa também tem sido um ponto muito forte desse Liverpool para segurar esse ataque do PSG. O que a gente pode prever para amanhã? Será que vai ser uma partida parecida com que a gente viu na semana passada? Espero que não. Obviamente a qualidade do PSG na primeira mão levou a que o jogo fosse assim, mais dominante da parte deles, com mais bola, com mais oportunidades, mas amanhã aqui no nosso estádio queremos mostrar outra versão, mas obviamente sabendo que também estamos em vantagens e portanto eles são os que têm que fazer se calhar mais por tentar dar a volta, mas obviamente nós queremos fazer um jogo diferente e vencer o jogo amanhã. Só tem uma coisa para falar para você aí de casa. Vai ser um jogaço de bola. Então, ó, anota na sua agenda. Amanhã tem Liverpool e PSG a partir de 4h45 da tarde aqui na tela do SCC SBT. Cleiton, você vai assistir com certeza, né? Com certeza. E eu já sei que amanhã você vai trazer a pipoquinha pra gente assistir ali na redação esse jogaço de bola. Pode ser a doce. Combinado. Então amanhã eu vou trazer a pipoquinha. Tu tem um palpite pro jogo de amanhã? 2-1 Liverpool. 2-1 Liverpool. Vai estar jogando em casa, já tem a vantagem de 1-0. Alisson tá pegando muito. Tá pegando muito. É goleiro brasileiro. Eu acho que o PSG vai pra cima, hein? Olha, e em virtude disso, amanhã o Tá Na Hora começa um pouquinho mais tarde. Bom avisar o pessoal de casa, então. Tá certo, Domi? Tá certo. Valeu, até amanhã. Intervalo, já voltamos. Vamos, Santa Catarina! Tá na hora de agradecer a sua audiência e tá na hora de dar um recado, mas é aquele recado gostoso. Passei até a mão na barriga. Por que será? É verdade, Cleiton, porque se tem uma coisa que a gente ama, é comida boa. Cleiton, e as inscrições para a 5ª temporada do Desejos de Mãe já estão abertas. Dá só uma olhada como participar.
Você é uma mãe guerreira, cheia de histórias para contar e talento de sobra na cozinha? Cozinha em si é o afeto, é o amor que traz para dentro de casa, para a gente se unir. Então, essa é a sua chance. Eu, Nádia Haddad, te convido para a 5ª temporada do Desejos de Mãe. O reality que emociona, inspira e transforma vidas está de volta. E agora pode ser a sua vez de brilhar. Mostre seu dom culinário, compartilhe a sua história e viva essa experiência inesquecível ao meu lado. As inscrições já estão abertas, viu? Acesse scc10.com.br/Desejos de Mãe 2025. Não perca essa oportunidade. Seu talento e sua história merecem ser celebrados. Eu tô esperando por você. Eu fico só pensando quem tem a oportunidade de participar da gravação do programa. Que delícia. O cheirinho deve ser maravilhoso. E saborear, então... Credo, nem se fala. É verdade. Obrigada a você de casa pela audiência. Amanhã estamos de volta. Tem jogaço aqui na bola, por isso chegar na bola aqui na tela, por isso chegaremos um pouquinho depois. Liverpool e PSG, um pouquinho mais tarde, amanhã Tá Na Hora. Um abraço.